É, amado. Fala pro teu irmão da direita aí e fala pro teu irmão da esquerda, que bom que você veio. Fala aí. É. É, amados. Deus tem guardado a minha família, tem guardado a tua família. Pastor Ricardo, ele é uma vez cada 5 anos, 3 anos, amados. Você tem que pense. Sobe aqui, meu pastor. Meu pastor Ricardo. Deus seja louvado na vida do nosso pastor Ricardo. Sabe, amado? Tinha tantas igrejas para poder ele ir por aí, sabe? Mas quando se tem palavra, tem palavra. O ano passado ele veio, né? Eu fiz o convite do pastor Ricardo, mas ele tinha compromisso. E agora ele veio para trazer uma palavra para o meu coração e para o teu coração, a palavra de Deus. Sobe aqui, meu pastor, vem orar pela vida do nosso pastor Ricardo. Isso. Meus irmãos, paz do Senhor. Vamos se pôr de pé, está orando pelo pastor Ricardo, que nos trará essa noite a poderosa palavra de Deus. Oremos. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, uma vez mais. Já sabemos que o Senhor está na casa, Deus. Os belos hinos que foram entoados, tudo que já aconteceu. E estamos aqui, ó Deus, para ouvir a sua palavra. E sabemos, Pai, que a palavra já foi derramada e já está no coração do pastor Ricardo. Continue usando ele, ó Deus, como o Senhor sempre tem usado. E que não haja, Senhor, sono, roubo da palavra. Que nós possamos estar preparados para o que o Senhor tem para derramar ainda esta noite. Que os nossos corações estejam preparados, Senhor, porque o Senhor ainda tem algo extraordinário para derramar aqui. E nós estamos aqui, ó Deus, na expectativa de receber, de ouvir e receber, ó Deus, de Ti o sobrenatural. Continue, Deus, com o céu aberto e derrama sobre nós aquilo que só o Senhor sabe fazer, em nome de Jesus. Amém. Boa noite na paz de Cristo. Aleluia. Que bom poder estar aqui. O pastor e o senhor sabe que eu estava na dívida, mas hoje eu vim pagar dívida e endividá-los, né? E a casinha está ali mais ao norte, mais ali no nordeste. E já estendo aqui o convite a todos, né, os pastores, para estar conosco. Mas estou muito feliz, como o pastor falou, faz tempo que eu não venho aqui, né? Eu penso que tem aí em volta de uns 3, 4 anos, mas estou muito feliz de vir, rever alguns irmãos, ver novos rostos, isso é maravilhoso. Então estou muito feliz, como já foi apresentado, está comigo aí a metade do quartel, porque ficou em casa lá no Nordeste, devido à escola, meu filho mais velho, Rubens Mateus, e a minha filha Maria Isabela. A gente só trouxe o Ricardo Augusto conosco, devido à escola não deu para eles virem, mas estamos muito felizes, obrigado pelo carinho, pela recepção, e que com esses bem-vindos, né, que vocês nos recepcionaram, a gente já fica constrangido de não voltar. Obrigado mesmo, louvado seja o Senhor. Eu agradeço o carinho, né, expressado pelo pastor, pela pastora, que são sempre bem solícitos, amáveis, e a igreja reflete isso. Eu confesso, irmãos, que com esse ambiente que eu cheguei aqui, irmãos, olha, acho que nem precisava pregar. Irmão, vocês ficassem aqui orando aqui, pelo menos as próximas 3 horas, e falar só, pastor, não, hoje o senhor não vai pregar não, vou ficar só nesse ambiente. Irmão, eu vou dizer que meu coração já sai transbordando.
Deus tem nos últimos dias agitado muito o meu espírito para esse ambiente de adoração. Agitado. Irmãos, podem se assentar, fiquem à vontade. Agitado, o meu espírito. E eu já venho aí de uma maratona de oração com alguns pastores amigos ali em Pernambuco. Nós estamos numa maratona de oração das 5 da manhã. Lá nós temos a vantagem que o sol sai mais cedo. Então quando dá 15 para 5 da manhã já tem sol. Então a gente aproveita para orar mais cedo. Nossa manhã começa mais cedo. Nosso dia é mais curto. Então a gente começa cedo. E eu gosto muito de orar pela manhã. E aí eu estou aqui desde a quinta-feira da semana passada. Melhor, de sexta, cheguei, exato, quinta-feira da semana passada, quarta, né, filha? Cheguei quarta-feira da semana passada e falei assim, eu não posso perder meu ritmo de oração. E eu conheço alguns lugares aqui, né, que é bom de orar, então eu louvo a Deus. Então quando eu vejo um ambiente de oração, eu falo, estou no lugar certo. Mas como foi me dada aqui a oportunidade para ministrar uma palavra, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, versículo de número 5, 6, 7 e 8. Irmãos, eu faço parte daquele grupo que ainda acredita que o poder de Deus opera na igreja, amém, queridos? Eu faço parte daquele grupo que ainda acredita na eficiência dos dons, no poder de Deus para curar, de transformar. Eu faço parte do grupo que crê no impossível. E eu tenho certeza que você faz parte desse grupo. E diante do impossível, minha alma diz, eu não sei como vai ser, mas no Espírito eu digo, o Senhor está conosco para fazer ser. Atos capítulo 1, versículo de número 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer o tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Amém? Quantos aqui creem naquilo que Jesus fez? Quantos creem que a mensagem de Cristo ainda tem poder para transformar? Quantos creem que esse evangelho não saiu de moda e que ele é suficiente para nos conduzir enquanto nós estivermos nessa terra? Amém. Irmãos, nós tivemos o início desse ano, eu penso que aqui não foi diferente, nós tivemos essa campanha de janeiro, que foi algo extraordinário. E no começo do ano eu tenho um hábito de fazer um retiro espiritual, todo início de ano eu tenho esse hábito. Mas esse ano, por causa da viagem que eu vim de carro, e eu fiquei muito tempo na estrada, mas eu digo que o período em que Deus me permitiu estar aqui, e também a primeira reunião do ano que nós tivemos, ali Deus confirmou muitas coisas no meu coração, muitas coisas, situações que eu vinha orando, eu vinha pedindo, sabe, e eu penso que eu subi mais rápido do que desci, subi mais rápido e carregando comigo, né? A gente levou os óleos também para fazer as unções. E cheguei ali no dia seguinte, a gente já tinha reunião ministerial, né, que lá também acontece no primeiro domingo. E aí nós oramos sobre os obreiros. Deus fez algo, pastor, que, sabe, Deus desmontou e montou de novo. Foi muito forte, muito forte, muito forte. E desde então, Deus tem trazido sobre nós um novo tempo, sabe, pastor? Um novo tempo. Recentemente, eu quero compartilhar isso para os irmãos entender aquilo que Deus quer nos mostrar. Porque tem o que Deus faz e tem o que nós percebemos.
E é importante nós percebermos exatamente o que Deus está fazendo, para a gente entender o que Ele quer fazer também amanhã. Deus nunca se manifesta para a gente saber Deus veio. Não funciona assim. Quando Deus se manifesta, não é para a gente saber que Deus está, mas sim que Ele quer transformar algumas coisas. Então todas as vezes que você vê Deus se manifestar, através o anjo que vai a Gideão, a sarça que queima, quando Deus se manifesta e fala, eu estou aqui, algo é transformado. Algo é transformado. Então quando Deus nos ministrou aqui, através da palavra do nosso Bispo Regis, e ali no primeiro culto que nós fizemos, ali na reunião de obreiro, eu percebi que a dimensão foi com a gente, pastor. Aquela dimensão de glória, aquele poder foi com a gente. Ali, Deus foi tirando algumas coisas que parecia estar impedindo, aquele embaraço. E esse mês, nós estamos num propósito de clamor e oração. E eu estava partilhando com o Ministério de Louvor, dizendo para o Ministério de Louvor que o nosso Ministério de Louvor só vai estar afiado quando eu não fizer apelo e as almas virem se render aos pés do Senhor. E eles olharam assim, eu falei, é assim que funciona. Deus habita no meio dos louvores, queridos. Deus habita no meio dos louvores. A profecia vem pela adoração, amém ou não amém? Quando há um ambiente de adoração, virá a palavra, querido. Se descanse em Deus. E nós, esse mês de abril, nós já tivemos algumas almas que vinham diante da... Pastor, eu vim aqui, teve um jovem que chegou assim, pastor, eu não sei como falar, mas eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. E Deus tem feito isso. Mas nós precisamos estar atento com aquilo que Deus liberou sobre nós, com aquilo que o Senhor está dirigindo. Por quê, amados? Porque a unção é para habilitar, para você cumprir algo. E existem momentos que Deus nos libera uma unção para algo muito específico. Muito específico. E nós não podemos perder tempo. Sabe, a Bíblia diz, no livro de Êxodo, que Deus confere a Moisés a construção de um tabernáculo. E é um negócio, desculpa o termo, mas é um negócio muito doido, porque Deus manda construir um tabernáculo para os caras carregar 40 anos. Monta e desmonta no deserto. Mas a Bíblia diz também que Deus move no Espírito, capítulo 32, 33, 36. Deus vai mover algumas pessoas. Ele move Bezalael e Aholiabe, que são pessoas que têm habilidade para mexer com metal, com ouro. Porque Moisés tinha a mensagem, tinha o plano, mas não sabia o operacional. Então Deus move aqueles homens, e a Bíblia diz que Deus diz para Moisés, eu coloquei neles um espírito de sabedoria e de ciência para isso. Mas deixa eu te afirmar uma coisa, Aholiabe e Bezalael, que eles não tiveram outro tabernáculo para trabalhar, era aquele ali. Se eles tivessem retido o dom, eles não viveriam o sobrenatural de ter um tabernáculo onde Deus se manifestava. Então o que eu quero dizer para você que caminha com seus pastores aqui, que caminha lado a lado, entenda que a habilidade que Deus te deu, a ciência que Deus te deu, a inteligência é importante, mas Deus quer potencializar a sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer potencializar o que você é. É sobre esse tema que eu quero ministrar. Porque quando a gente fala de cura e libertação, querido, eu não tenho dúvida que Deus já está libertando, que Deus já está mudando muitas coisas. Não tenho dúvida. Mas nós precisamos estar atentos. Sabe, os filhos de Israel, eles queriam muito que viesse o Messias, e os libertasse do poder do Império Romano, e eles pudessem se tornar uma nação. Jesus veio, e ele não fez isso, mas ele deixou dentro deles uma palavra de esperança. Então alguém, quando Jesus está ascendendo aos céus, alguém diz assim, ô Senhor, será que é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel?
Sabe, esse é um clamor importante, porque a pessoa que clamou aqui sabia que Israel tinha uma promessa de ser uma grande nação e não ficar submetida aos romanos. Mas Jesus acende os céus e eles continuam submetidos aos romanos. Então alguém levanta uma voz de clamor dizendo: Senhor, o Senhor veio, o Senhor trouxe uma mensagem, o Senhor curou, o Senhor libertou, mas e o reino de Israel, que foi prometido a Davi, ser o reino sobre os outros? Alguém vai na história, alguém tem uma mensagem de esperança. Então Deus diz assim, Jesus diz assim, sabe, o Pai está no governo, amém ou amém? O Pai sempre esteve no governo, mesmo quando nós achamos que há alguma coisa que governa sobre nós. O Pai está no governo, então Ele diz assim: olha, vocês não conseguem entender os tempos e nem as épocas que o Pai fixou pela sua autoridade. Então quem determinou foi Deus. Diga, quem determinou foi o Pai. Você está entendendo que Jesus andou nessa terra, mas nunca foi contra a vontade do Pai? Aqui o ministério está encerrado na terra, o ministério agora é intercessório no céu, mas ele diz, quem fixou foi o Pai, e se o Pai falou, está resolvido, fique em paz, descansa. Sabe, irmão, a questão paternal, a questão do Pai, quando a gente entende o que Deus é na sua soberania, às vezes a gente dá uma viajada e vai muito longe, e mesmo quando a gente escorrega e comete todos os erros, o filho pródigo diante disso sabia assim, olha, eu perdi tudo que eu tinha, eu perdi até moralmente talvez a minha imagem, mas eu tenho um Pai, e na casa do meu Pai as coisas funcionam diferente. Então eu vou voltar para lá, nem que eu seja um servo, mas eu vou voltar para lá, porque eu sei que lá o meu Pai tem o governo, e aqueles que estão debaixo da autoridade do meu Pai, não falta provisão, sustento, cuidado, proteção. Então o filho pródigo entendeu isso, ele perdeu tudo, mas não perdeu o entendimento que tinha o Pai, então ele tinha para onde voltar. Então o que eu quero te dizer nessa pergunta, talvez você está dizendo, Deus, quando é que as coisas vão estar em plena ordem, na minha casa, no meu casamento, nos meus negócios? Mas o Senhor está dizendo assim, há uma palavra do Pai liberada sobre você, traz à memória a palavra que Ele já disse. Deus te disse algo sobre esse negócio, traz à memória. Sabe, irmãos, Deus te disse algo, eu tenho certeza que o Senhor disse, Ele te fez uma promessa, Ele liberou uma palavra específica para você. Então Jesus fala assim, lembra que o Pai tem autoridade sobre os tempos e as épocas, amém ou não amém? Mas Jesus faz uma promessa, sabe, e isso é lindo, porque Jesus diz assim, mas vocês vão receber poder. Vocês não vão ficar aguardando, sendo levados pela maré. Vocês não ficarão refém das circunstâncias. Vocês serão empoderados pela presença do Espírito de Deus. Isso é maravilhoso, porque o Pai tem uma promessa, amém? O Pai já garantiu, está no controle, eu já posso descansar. Mas Jesus diz, ei, preste bem atenção, mas vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês terão habilidades de falar, tanto em Jerusalém como na Judéia e até os confins da terra. Irmãos, existem muitas pessoas que falam em nome de Deus, sim ou não? Mas o apóstolo Paulo, quando ele vai fazer uma distinção, ele diz assim, a minha mensagem não é apenas em palavra, mas é em demonstração de poder, porque ele sabe o Deus que ele tem. O Deus que ele tem não é refém, é autoridade, amém ou não amém? Amém. O Deus que ele serve empoderou-o para cumprir a missão que lhe cabe. E você, como igreja, como filho de Deus, como filha do Senhor, também recebeu uma missão do teu Pai. E essa missão, você não está sozinho, você não está sozinha. Ele diz, o Espírito está com você para te potencializar. Então eu não sei o que você faz e como você faz, mas eu posso te dizer que Deus tem um melhor para você fazer de uma maneira que será extraordinária. E são em todas as áreas. Porque às vezes a gente pega isso e fala assim, não, isso é lá para dentro da igreja. Não, é em todas as áreas da sua vida. Sabe, eu costumo dizer que o cristão, ele tem um problema, queridos. O cristão, quando ele entrega a vida,
Não adianta ele tentar dizer assim, não, mas eu tenho a minha vida espiritual e tenho a minha vida secular. Não, você não tem vida, porque é que você tinha. Jesus falou assim, ó, o velho homem não serve, então morre e eu te dou a minha. Então nós não temos vida. A vida que temos recebemos na cruz do Calvário. Porque a vida que trazíamos nos levava ao quê? Ao pecado, à morte. Então não dá para eu falar assim, sabe, eu tenho lá meu momento espiritual e tenho também a minha vida secular. Não. Querido, a vida que eu tinha, eu não quero de volta. Você quer de volta? Eu não quero. Então a vida que eu tenho é Cristo. O morrer é lucro, o viver é Cristo. Não tem outra vida. Então não interessa a área que você vai atuar, se é no casamento, se é nos negócios, o que você faz. Se não for pela palavra, não vá. Se o Espírito não te mover, não vá. Seja incumbido e imbuído pelo poder do Espírito. E alguém diz assim, não, mas eu preciso buscar faculdades inteligentes para fazer. É verdade. Mas isso você só busca para fazer o natural. Para você viver o sobrenatural, você depende do poder do Espírito. E quando a gente não entende isso, é mais ou menos assim. Sabe, eu costumo dizer que o cristão, quando ele tenta dar o jeitinho dele, nós que temos o nosso jeitinho brasileiro, quando a gente tenta dar o nosso jeitinho, funciona assim, querido. Só para você entender a dimensão da vida do cristão. Às vezes está todo mundo vendendo abacate, todo mundo. Eu gosto muito de abacate, viu, queridos? Todo mundo vendendo abacate. Aí Deus fala para você assim, ó, você vai vender goiaba. Peraí, Deus, peraí. O negócio agora é abacate, você mandou vender goiaba? Aí você fala assim, não, peraí, eu estudei para isso. Eu pesquisei. É um negócio da China. E coloca a sua banca de abacate. Irmãos, nem as moscas sentam na banca. Nem as moscas do abacate que estão apodrecendo vêm. Sabe por quê, queridos? Porque você entregou a sua vida ao Senhor. Deixa Ele te direcionar. Deixa Ele usar a sua habilidade para coisas maiores. Não é só para conseguir recurso, para pagar as contas, não, queridos. Nós vivemos para a glória de Deus. O que nós fazemos é para a glória de Deus. Seja trabalhar como funcionário, seja empreender, seja pegar o busão de manhã. Nós vivemos para a glória dEle. É por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós temos um propósito maior, um propósito estabelecido por Ele. E Ele disse, vocês vão falar de mim, mas eu vou empoderar vocês. Sabe, vocês não vão conseguir isso nas faculdades, vocês não vão conseguir isso nos polos científicos. Vocês serão tomados pelo meu Espírito. Sabe, você sabe que os lugares extremos não são para os marromenos. Os lugares extremos são, vou dizer aqui como os meus irmãos lá da terrinha, para os cabra bom. Sabe? Para camarada que é rochedo, para a mulher que é guerreira. Lugares extremos não são para os medianos não, queridos. Sabe, eu vou usar uma palavra, talvez você, poxa pastor, que palavra? Que é o medíocre. O mediano é o quê? É o medíocre. Ah, do jeito que tá bom. Do jeito que tá legal. Olha esse texto. Deus tem autoridade, vai restaurar no tempo e na época certa. Mas vocês vão ser potencializados pela presença do Espírito. Ele não está dizendo, fica aí, abandonado, vivendo como dá. Não, ele está dizendo, vocês serão empoderados, receberão as virtudes do Espírito de Deus. Então ele está dizendo o quê? Está dizendo que eu não serei conduzido pela situação, mas serei conduzido pelo Espírito e vou intervir nas situações. E quando a gente fala de lugares extremos, eu gosto muito de assistir esses documentários quando eu tenho tempo. E eu estava assistindo um documentário daquela ISS, né? Space International, Estação Internacional Espacial. Aquela estação, vocês sabem que o homem vive no espaço, né? Acho que não é novidade para ninguém. Os caras sobem de foguete e ficam lá no espaço, dentro de uma estação espacial, que é uma cooperação de vários países. Só que
eu vendo como aqueles homens viviam ali, sabe, eu fiquei assim, matutando, fiquei pensando, sabe, naquele lugar, tudo trabalha contra a vida, porque não é lugar de vida. Então não tem oxigênio, não tem água, não tem nada que possa te nutrir para que a sua vida continue. Então, para estar lá, você precisa estar em dia com o processo. Agora você imagina o camarada, o astronauta que está lá dentro daquela estação, que está na órbita, né, da Terra. O camarada diz assim: rapaz, ontem eu esqueci de ver se tinha oxigênio suficiente para essa semana. Sabe o que acontece, querido? Morreu. Porque não tem como tirar de outro lugar. Você precisa estar no governo da situação e não deixar a situação te surpreender. Porque lá não tem oxigênio. Sabe, para fazer o projeto mais rápido, se eu não me engano, é de 24 a 48 horas para um foguete ser preparado aqui às pressas para chegar lá em cima. Dá para ficar 24 horas sem oxigênio? Agora, sabe, eu percebi que nos lugares extremos, pastores, onde o lugar é extremo, onde a vida está sempre em risco, você quer os melhores lá, você não quer qualquer um. A mesma coisa é viver no Alasca, onde tem 2 horas às vezes de sol, 2 horas, e nem sempre que ele dá para sair de casa e ir no supermercado, porque não tem. Então você tem que fazer a manutenção da vida antecipando tudo. Agora você imagina, você está lá numa cabana no Alasca, e aí está chegando aquela geada e alguém fala assim: rapaz, hoje eu não estava muito legal, eu não cortei lenha. Sabe o que aconteceu? Vamos morrer congelado. Porque com a geada que vai vir, a gente não vai conseguir sair para cortar também. Você imagina os que vivem no deserto? Alguém está lá no meio do deserto e fala assim: rapaz, eu esqueci de encher o cantil d'água. Morreu. Porque os lugares extremos não servem para os medianos, só servem para aqueles que são habilitados, aqueles que são bons no que fazem, são determinados, vivem por foco, por propósito. Sabe, não dá, e nem você quer. Você já imaginou aquela prova de fim de bimestre, de semestre, e aí o professor fala assim: prova em dupla. Eita, aquela matéria que você ora, jejua para fazer, e estuda, né, querido? Tem que estudar também. Mas aquela matéria difícil, aí o professor fala assim: hoje a prova é em dupla. Quem que você vai procurar? O cara que é como você na matéria, vai procurar o melhor? Você vai procurar o melhor. Fala assim: bom, se eu sou mediano, costumo tirar 5, 6, o cara ali só tira 10, né? Aquela pessoa só tira 10, então eu vou puxar a média para cima, não vou puxar para baixo. Não é assim? Nem nós aceitamos o medíocre, nem nós aceitamos o mediano. E eu vou te dizer algo: o reino de Deus também não aceita o medíocre e o mediano. Sabe, o reino de Deus aceita o miserável, mas para ele ser transformado e se tornar um campeão de Deus. Ele não aceita o mais ou menos. Ele, no seu amor, nos atrai e nos coloca numa posição que nós não merecemos. Sabe, mas ele também diz: eu preciso que você se mova como a minha testemunha, e para você cumprir aquilo que eu quero na sua vida, eu vou te dar poder pela presença do meu Espírito. E quando a gente fala de extremos, sabe, ninguém foi mais extremo do que Jesus. Ninguém. A Bíblia diz no livro de Filipenses capítulo 2, que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu forma humana. Você já imaginou o que é
É inimaginável, mas pensa comigo, vamos tentar. O que é sair do céu e vir como homem para essa terra? Mas não só vir como homem, nascer numa manjedoura. Hoje, quando a mamãe está prestes a dar à luz, ela procura um preparo, tem pessoas que fazem aquela programação bonitinha, para ter ali tanto o médico, o suporte de enfermeiro, anestesia, tudo. Sabe como Jesus nasceu? Numa manjedoura. Não tinha, aparentemente não tinha nada preparado para receber o Filho de Deus. Mas no mundo espiritual, querido, tudo estava pronto. Mas você consegue imaginar quantos degraus há do trono de Deus até uma manjedoura? Quanto tem que descer? Quão extremo é não só nascer homem, mas também ser levado a nascer numa manjedoura. E depois de viver humildemente por 30 anos nas regiões da Galileia, vivendo justo, sem pecado, ser condenado pela humanidade e ser levado como o vexame da humanidade, envergonhado. Jesus, quando estava suspenso naquele madeiro, sabe quantas das vezes você vê uma reportagem e você fala assim, tá vendo? Recebeu o que merecia. Sabe quantas pessoas disseram isso de Jesus quando ele estava lá naquela cruz, lá em cima no Gólgota? Alguém olhou e falou assim, é só mais um bandido. Mas sabe quem era? O Filho de Deus. Mas a Bíblia diz também que o autor Paulo diz assim, mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Você quer ser lembrado pelas coisas de Deus? Se disponha como servo, mas prepare-se para viver os maiores milagres e gerar testemunho que vai mudar vidas. Porque a vida dele mudou as nossas vidas. Mas ele foi a lugares extremos. Olha a extremidade do caminhar de Jesus. Ele se submeteu. Sabe, irmãos, Deus está nos chamando para algo mais intenso. Não diga para Deus, até aqui basta. Permita que Ele continue conduzindo, porque Ele é o Pai que fixou pela autoridade a época e o tempo. Amém ou não amém? Às vezes nós queremos entrar no controle e dizer, Deus, aqui não vai. Uma certa feita eu estava conversando com um irmão, estava passando um processo. E eu disse assim, irmão, vamos fazer o seguinte, se você quiser, eu estou disposto a orar com você, se você quiser. Essa sua situação aí, queridos, a gente não tem saída. Vamos correr para Deus. Vamos correr para Deus. Vamos arrebentar com a nossa rotina. Vamos submeter o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vaidade. Vamos para o extremo. Sabe, vamos suspender o cuscuz com charque. Vamos suspender, querido, o arroz e feijão. Vamos suspender, nós não vamos comer, nós não vamos beber, nós vamos orar. Você quer uma mudança extrema? Então vá para lugares extremos. E eu lembro que no quarto dia que a gente estava no propósito, queridos, eu levantei com um sono, mas com um sono tão pesado. Entrei na igreja, dobrei o joelho, queridos. E eu estava ali tentando lutar contra o sono para começar a orar. E aí no momento eu falei assim, Deus, eu estou aqui num propósito que é maior do que eu. Mas o Senhor é maior do que esse propósito, é maior do que toda essa adversidade. Eu preciso de força para conseguir.
eu preciso da sua ajuda. Irmãos, quando eu terminei de orar, eu percebi que é como se Deus tivesse descido e sentado na cadeira. O ambiente mudou de uma forma que eu estava com sono travado. De repente eu entrei num estado de alerta tão grande. Sabe, a presença do Senhor tomou aquele ambiente. O irmão que estava orando do meu lado, ele já tinha chorado em volta dele, acho que tinha um litro de tanta lágrima. Deus vem. Sabe, às vezes a gente acha que para Deus vir, a gente promove o altar. Não, queridos. O melhor altar já foi consumado. Jesus disse isso. Está consumado. Então já tem uma liberalidade sobre nós. Hebreus 10, 20. Um novo e vivo caminho. O caminho de excelência. Mas muitas das vezes o que Deus quer é que nós saiamos do governo. Então eu quero dizer para você que é papai e está passando uma situação muito difícil na sua casa. Eu sei que você é o pai, eu sei que você é o cabeça, a autoridade que Deus instituiu. Mas tem hora que a gente tem que dobrar o joelho para os nossos filhos ver que nós não somos nada sem Deus. Que nós carecemos. Para que Deus assume a frente da situação. Eu sei que você é a mamãe que tem o cuidado, mas tem hora que você tem que falar assim: olha, sem Jesus a gente não vai conseguir, vem cá, vamos orar. Nós temos que passar para essa geração que a falta do controle do ambiente nunca nos tirou a fé e a esperança de quem Ele é. Nós temos que transmitir, queridos, na nossa fraqueza o poder de Deus. Porque quando nós edificamos o altar, quando nós preparamos o ambiente, Deus vem, a gente fala: tá vendo? É porque eu preparei bem o altar, então Deus vem. Mas e quando você não tem força nem para empilhar uma pedra sobre outra? E quando você não está inteiro, você está quebrado, você não sabe como orar, você não sabe de onde vir o recurso, você não sabe como fazer, você está diante de um desafio que é maior do que você. É aí que você tem que dizer: Senhor, vem aqui, Pai. E aí não tem altar, querido, porque a gente está arrebentado, não dá para levantar, não dá para edificar nada. E nós vamos perceber que Ele está com você. E Deus vai te dar uma portinha, repete, uma portinha, chamada escape. Irmão, essa porta escape, ela estava lá o tempo todo, mas só Deus sabia, você não consegue saber. Todo mundo olha, te julga, fala sobre você, fala o que está acontecendo, mas ninguém te mostra a porta, chamada escape. Porque só Deus sabe a porta do seu escape. Só Ele sabe. Vem amigo, vem pessoas, querem falar, mas você está passando isso por causa daquilo, tal, aquela confusão de ideias. A porta estava lá, Deus estava só esperando você chamá-lo, para te dar uma portinha chamada escape. E eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus, Deus tem uma portinha para você. E você sabe por que eu chamo de portinha? Porque é algo que às vezes a gente não dá crédito, é algo que a gente não acredita, é algo que está fora da média, que está fora do nosso entendimento. Mas aquele que se quebranta, o Espírito fará: vai por ali, meu filho, vai por ali, minha serva, porque eu sou contigo. Quando Jesus fala para os discípulos que eles iriam até o confins da terra, irmãos, aqueles camaradas, presta bem atenção, sabe, ali, quem conhece ali a região do Pernambuco vai entender o que eu estou falando, e os outros eu vou tentar desenhar. Sabe, a escola de Jesus é a escola da Galileia.
Sabe, a escola da Galileia, ela não é a escola de Jerusalém, queridos. Entenda, na época que Jesus vinha, já tinha Jerusalém, já tinha lá o muro do templo de Salomão, tinha o templo construído por Herodes. As pessoas iam para Jerusalém, é por isso que você tem as festas. Quando você lê os evangelhos, você vai ver festa da Páscoa, festa do tabernáculo, festa dos pães asmos. As pessoas se aglutinavam em Jerusalém, mas Jesus começa uma escola na Galileia. Sabe, ele atravessa todo o sistema que já tinha na época, todos os palácios que já tinham. Ele não se estabelece lá, ele vai se estabelecer na Galileia. Galileia é um vilarejo de pescador. Eu costumo dizer lá no Recife, que se Jesus tivesse andado por lá, ele ia parar no Pina. Pina é uma praia, um vilarejo de pescadores. Ele passaria por aquelas pontes bonitas, mas não ficaria ali. Passaria por aqueles grandes templos que tem lá, monumentos históricos lá do século XV e XVI. Ele passaria por tudo aquilo, mas ele continuaria e entraria lá no Pina, vilarejozinho de pescador. Ele entraria ali. E alguém vai dizer, mas daí, rapaz, tu vai começar daí. Esses aí, quando Jesus fala para esses camaradas que eles iam até os confins da terra, meu irmão, os camaradas não tinham idioma nem para ir para a cidade do lado. Eles eram tão travados naquilo, na cultura, nos hábitos, da religiosidade, que eles não conseguiam evangelizar nem Samaria, que eram para eles meio irmãos. E você entende isso quando você lê lá 1 Reis, capítulo 17 a 19, quando os assírios tomam Samaria e colocam outros povos, há uma miscigenação. E desde ali do século, se não me falha a memória, século 9, há uma rejeição por Samaria. Mas os galileus também iam na mesma boleia, como diz o português, na mesma carona, porque a Galileia era a porta de entrada muitas das vezes. É por isso que Pedro carrega uma espada. Pedro carrega uma espada, porque na Galileia o menino tinha que aprender a lutar muito. Era muita invasão, era muita guerra, era muita guerrilha, guerrilheiro. Então o menino tinha que aprender logo a lutar com a espada. Mas Jesus começa na Galileia, e ele escolhe fazer a escola na Galileia, para falar das coisas do céu. Sabe, quando os discípulos vão falar, primeiro grande ação de Deus, Atos capítulo 3, do que eles vão ser questionados? Como vocês, galileus, indoutos, iletrados, conseguem falar com essa sabedoria? Sabe, vai ter sempre alguém que vai dizer que é melhor do que você para aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas isso não muda o fato que Deus te escolheu mesmo assim. Não muda a certeza que você é a pessoa que o Senhor escolheu para viver esse tempo, para viver essa época e para ser a diferença. Sempre vai ter alguém para dizer, mas eu faço melhor, mas eu faria melhor, mas eu sei. Mas isso não muda o fato que Ele escolheu você. Não muda, não mudará. Então, para ir aos confins, não dava para ir com o que temos, porque os confins é o extremo. Sabe, os discípulos passariam de tudo um pouco: fome, perseguição, resistência, violência. Para ir aos confins, tem que ser os melhores. Pastor, eu posso descer aqui um instante? Sabe, eu não sei aonde é o extremo que Deus quer te levar. Eu não sei se é através da sua empresa, se é através de onde você estuda. Eu não sei a maneira que Deus vai fazer. Mas Ele quer te levantar como uma potência, um dos melhores. Eu não sei, irmão. O seu confim da terra não vai ser o meu. Mas Deus quer que você vá. Deus quer que você seja a diferença. Às vezes na sua casa, você é o único que às vezes busca o Senhor. E talvez esse ainda é o teu confim da terra. Mas é através da sua vida. Eles podem saber quem você é, a cidade que você veio. Eles podem até conhecer o seu passado, porque na verdade o cristianismo não vai ignorar o seu passado. Sabe, irmãos,
A gente não vai para Jesus para que Ele ignore o nosso passado. Nunca foi assim, querido. Quem é o povo que saiu do Egito? Alguém sabe o nome do povo que saiu do Egito? Como que é o nome do povo que saiu do Egito? Não é Israel? Mas por que falar do Egito? Por que não falar só de Canaã, né? Porque o Egito não é símbolo de humilhação, de vergonha, de castigo. E por que ficou? Eu sou o Deus que te tirou do Egito. Lembre-se, Israel, eu sou o Deus que te tirou. Por que o passado está sempre presente? O passado só consegue estar presente quando ele está curado em nós. Porque enquanto ele está hemorrágico, quando fala do passado, a gente não avança mais. Mas quando nós somos curados e o passado vem à tona, só revela a força do Deus que nos tirou do Egito, a força do Deus que nos moveu de lá até aqui. Mas Deus não só te trouxe até aqui para você dar glória e aleluia, Ele quer através da sua vida mudar outros Egitos, mudar outras pessoas. Ele não só trouxe você para você dizer: Senhor, muito obrigado. Não, Ele quer te potencializar. Ele te dá autoridade sobre essa situação. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer algo. A igreja precisa mesmo é marchar, é ficar de pé e lutar. Era mantreira surila, reda surila bahai. A nossa fraqueza e a nossa pequenez nunca foi impedimento para Deus nos escolher. Mas, querido, exatamente o oposto. As coisas desprezíveis, as coisas que não são, Deus escolheu para confundir as grandes. E se você se identifica com essa palavra, fica de pé e declare: Senhor, eu sou teu, eu sou tua. Oh, regaxerelabasurias. Deus escolheu você para a diferença. Sabe quando você vai experimentar mais ambiente de cura? Quando você estender as mãos. Quando você dizer: não é pela minha força, não é pelo meu entendimento, mas em nome de Jesus, eu digo: essa enfermidade vai embora agora, em nome de Jesus. Quando você se dispor ao ambiente que a palavra te chamou, ao extremo da sua capacidade, do seu entendimento, o poder dele sempre se manifestará e algo será transformado. Deixa eu te dizer, você é um agente de transformação. Você é um agente de transformação. Mas às vezes a gente só faz a leitura do que temos, do que podemos. Deixa o Espírito fazer a leitura, amém ou não amém? Ao Pai compete destinar o tempo e a época. Ao Pai compete a autoridade. Funciona mais ou menos assim, querido. Quando você vê o mover das águas de Deus, pega a tua canoa e coloca no sentido certo. Não precisa de vela e nem remo. Deixa Deus te levar do jeito que Ele quer fazer. Porque se tiver vela ou remo, a gente quer conduzir. Deixa as águas te levarem. Deixa o Senhor fazer do jeito dele, a maneira dele. Sabe por quê? Para que a glória seja todinha dele. Que a glória, a honra, o louvor, a adoração, que os testemunhos que virão depois dessa noite, os testemunhos vão se multiplicar. Eu profetizo sobre a sua casa. O Espírito vai te incomodar, vai te levar para lugares extremos, lugares onde você não marcaria para ir, mas Ele vai te levar. E quando Ele te colocar lá, Ele vai dizer: ei, serva minha, abra a tua boca, estenda as tuas mãos. Oh, eu
sou é contigo, o eu sou é contigo, o eu sou é contigo, o eu sou, eterno Deus, aleluia. E ando xingando. Aleluia. Muitas das vezes os lugares extremos onde passamos, onde a vida é pressionada, onde aquilo que nós temos, que queremos preservar, mas Deus não quer que continue. Sabe, os lugares extremos tiram de nós o excesso de bagagem. A gente percebe que não precisa de toda aquela aparelhagem para Deus fazer. A gente descobre que tem muitas coisas que são excessos, são escolhas nossas, que Deus poderia fazer de outra forma, de uma forma mais simples e mais leve. Sabe? Então às vezes Deus permite esses lugares extremos para nos potencializar. Sabe, irmãos? São lugares onde a gente não consegue entender não, querido. Sabe, os discípulos, eu fico imaginando os discípulos entrando na casa do médico. Sabe, os discípulos, eles eram pescadores. Eles não tinham formação nem em auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, eles não conheciam nada. E aí eles entravam na casa do médico, e aí o médico, olha, sabe, tem aqui a minha esposa que está doente, eu já mediquei, já tentei ajudar, eu já, sabe. Aí os discípulos falam assim, olha, sobre patologia, a gente não entende nada. Mas quando Jesus falou para a gente sair, Ele falou para a gente fazer uma coisinha, falar quem Ele é e orar. A gente veio falar aqui do Jesus que cura. E eles estendiam as mãos, e aquela pessoa era curada. O que eles entendiam de medicina? Diga, nada. Diga, nada, nada. Salvo Lucas, querido, que é o médico da Bíblia. A grande maioria mal sabia escrever. É por isso que Lucas que escreve, porque ele é o letrado. A maioria, ou alguém escreveu ou narrou para outros escrever, porque não dominava a ciência. Mas quando falava no nome de Jesus, a enfermidade ia embora, mesmo sem saber nada sobre ciência. Eu fico imaginando os discípulos entrando na casa do psicólogo ou do psiquiatra, onde tem alguém ali abalado emocionalmente, psiquicamente, tema muito constante na nossa época. E eles entrarem ali na casa do psiquiatra, alguém vai dizer, não, mas a psiquiatria, pastor, veio só no século XIX, século XVI, mas pô, o ser humano é o que é desde o que foi feito. Então alguém estava lá tentando dopar com calmante, tentando controlar a situação, e os discípulos chegavam, olha, a gente veio falar aqui de Jesus. Alguém, não, mas a gente está passando isso. Não é assim quando Jesus chega? Jesus chega, o camarada, eu estou aqui há 38 anos e as águas se movem, as pessoas já vão narrando os problemas. Por que as pessoas narram os problemas? Sabe por que elas narram? Porque elas estão buscando esperança em alguma coisa. Elas estão buscando resposta. A Bíblia diz que aquele paralítico já começa a narrar. E assim são os enfermos. Fala daquilo que está ali trazendo dor. E aí os discípulos entram. E aí alguém fala, olha, eu já fiz uma terapia, eu já aconselhei, eu já tratei com remédios e tal. Aí os discípulos dizem assim, olha, isso aí, doutor, que você está falando, a gente não entende nada. A gente não estudou, nós não sabemos o que é isso. Mas vamos fazer uma coisa, nós vamos orar. Vamos orar pela sua casa, nós vamos orar pela sua família, nós vamos orar por você. E o príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, o que tem o governo das almas e dos corações, aquele que tem o Espírito que prescruta o interior de Deus e o interior humano, Ele vai fazer algo hoje por você. Ele vai fazer algo hoje por essa pessoa.
Uma certa feita chega um homem e diz assim, e eu acho essa leitura linda, porque é uma das poucas vezes que você vê um pai clamar por um filho. Geralmente são as mães. E o homem chega e diz assim, sabe, eu tenho um filho, uma hora ele se joga no fogo, uma hora ele se joga na água. Eu levei para os seus discípulos, eles não conseguiram expulsar, eles não conseguiram resolver. E Jesus falou, cadê a criança? Onde está a criança? Sabe, irmãos, essa fala de Jesus, cadê o menino? Onde ele está? Deixa eu te dizer, querido, quando você apresenta algo a Deus, Deus quer que você tenha fé para colocar diante dele, sem titubear. E Jesus chega e identifica que ali era um problema espiritual e repreende aquele espírito, joga a criança no chão, mas a deixa. Sabe, você não precisa governar todas as coisas. Olha a pergunta, quando é que o Senhor vai restaurar o templo da nação de Israel? Olha a resposta. Não compete a vocês saber o tempo e a época, isso está determinado pela autoridade do meu Pai. Mas vocês receberão poder quando virdes sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Preste bem atenção no princípio. Poder para falar. Sabe por que às vezes o ambiente de milagre não acontece? Sabe por que às vezes acontece na igreja e às vezes não acontece lá em casa? Sabe por quê? Porque na igreja o que é falado é o quê? A palavra de Deus, o testemunho do Jesus que viveu, morreu e ressuscitou, não é? A igreja, a mensagem é ministrada, não é assim? Mas às vezes em casa a gente não ministra, a gente não fala, a gente não libera o ambiente da palavra. E aí às vezes as coisas não funcionam, porque a palavra que predomina no ambiente, às vezes não é a que Deus quer. Eu lembro dos antigos, eu cresci na igreja, tive a oportunidade de crescer na igreja. Eu lembro que os antigos, quando eles chegavam, que eles falavam assim, vem cá menina, vamos orar. Irmão, desliga tudo, desliga a rádio, desliga a TV, tira o telefone do gancho para não tocar. Eles faziam assim. Mas quando aqueles irmãos, aquelas irmãs oravam, meu irmão, misericórdia. Uma vez eu estava no meu quarto, era tarde, eu era jovem, e eu estava no meu quarto, tinha trabalhado, e naquele dia eu estava em casa, e minha mãe chegou com umas irmãs na cozinha, e eu estou lá no quarto, estou em casa, né? Você está em casa, estou lá, não sei se estava assistindo Pica-Pau, não me recordo agora, mas estava lá no quarto, e de repente eu ouvi alguém falar assim, irmã Maria, quem que está aí no quarto? Aí minha mãe falou, é o Ricardo, ele é mais caseiro do que os outros, chama ele lá. Irmão, deixa Deus arrebentar com a tua rotina, amém ou não amém, querido? Às vezes você quer ter rotina, eu nunca vi quem andar no Espírito governar a rotina, a gente não governa a rotina, a gente está à disposição, querido. Eu venho do quarto, e quando eu chego, uma irmã fala assim, eu quero orar por você. Eu, filho de crente, né? Filho de crente é mais ligeiro, você está sabendo, né, pastor? Filho de crente é mais ligeiro porque ele está acostumado a ver os movimentos. Às vezes ele não está entendendo, mas ele é mais ligeiro. Aí ele vai, estreitou, já pensei comigo, ixi, deu ruim. Deu ruim, deve ser o Pica-Pau que eu estava assistindo. Dobra o joelho aí, eu dobrei o joelho. Aquela irmã pôs a mão na minha cabeça e falou assim, hoje o Senhor vai te curar. Hoje o Senhor traz uma cura sobre a sua vida. Você sofre de uma enfermidade que você não havia ainda sido diagnosticada. Mas hoje o Senhor te cura de anemia. Irmãos, eu entrava no ônibus, querido, se eu entrasse no ônibus aqui, fosse até a estação aí, o centro de Guanás, eu já chegava lá azul, amarelo, roxo. Porque eu era anêmico. Não conseguia trafegar em transporte público. Quantas das vezes eu indo trabalhar tinha que descer? Várias vezes, um trajeto de 40 minutos eu tinha que descer, que eu não suportava, eu não aguentava mais mudança de ambiente, calor, tudo isso já me descompensava. Era extremamente anêmico, mas Deus sabia aonde Ele tinha que me levar. Sabe? E naquele dia eu fui curado. Eu fui curado daquela anemia. Irmãos,
eu me recordo que eu sempre andei, né, no campo de missão, por causa da minha avó. Eu andei muito com a minha avó, dos 6 aos 23 anos. Eu fui servo, eu carreguei a sacola da minha avó, a bolsa. Então, Deus sabia que eu precisava aguentar o tráfego, sabe, o trânsito. E eu mesmo que ia ficar desmaiando o caminho inteiro, sabe. E aquele dia, eu descobri que o propósito de Deus, querido, na sua vida, Ele vai fazer tudo, até detalhes, para que você viva. Mas Ele nunca vai aceitar que você assuma o governo. Porque andar no Espírito é não estar no governo, é ser governado. Tem uma frase aqui do estado, do município de São Paulo, que diz: non divocor divoco, que significa, eu não sou conduzido, eu conduzo. Sabe, assim é o Espírito. Eu e você não conduzimos as coisas de Deus, é o Senhor que nos conduz. E quando Deus te conduzir para uma situação extrema, provoque a palavra. Irmão, você não precisa ser expert nada, querido. Você precisa trazer a palavra dele. Se Deus falou que vai abrir a porta, repete isso todos os dias. Se Deus falou que vai curar, repete em nome de Jesus a cura todos os dias. Provoca o ambiente, querido. Porque quem falou não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Se ele falar, ele faz. Se ele disse, ele confirma. Mas a grande maioria das vezes o ambiente te pressiona de volta e você retrai. Eu te pergunto, para viver no extremo, dá para ser medíocre? Dá, queridos? Imaginou? O medíocre para aquela prova lá, vai querer? Não. O que você quer? Os que acreditam, os que fazem tudo. Não é assim? Nós queremos os melhores. Nós queremos o melhor. Nós queremos aquele que está entregue, que tem foco, que tem missão. Você quer mudar o ambiente? Se projete para ele. Não fuja. Porque quando for o momento de você fugir, a portinha abre. Posso ouvir um amém? A portinha abre. Se Deus achar que você não vai dar conta, a portinha escapa e vai abrir, querido. Fique tranquilo. Tranquilo. Primeira mensagem de Jesus. Vou encerrar. Não sei se o culto acaba meia-noite ou 11h55, mas vou encerrar. Primeira mensagem de Jesus em Cafarnaum, Lucas capítulo 4. Ele entra na sinagoga, ele pega o livro, e alguém dá o livro do profeta Isaías na mão dele, e ele lê o texto de Isaías 61, o Espírito do Senhor me ungiu para pregoar a boa nova, dar vista aos cegos, libertar os cativos. Esse é o ano aceitável. E ele diz, hoje se cumpriu essa palavra, porque ele era a pessoa, ele estava no tempo e na época. Sabe o que a cidade fez? Começou a falar, não, esse aí é o filho de Maria, esse aí é o filho de José, esse aí, não, esse não pode ser. E aquela comunidade começou a pressionar Jesus, pôs ele para fora da sinagoga. Não se dando por satisfeito, começaram a persegui-lo na cidade, foram pressionando. Você pode ler lá em Lucas capítulo 4, pressionaram ele para um lugar alto, e havia um precipício, e a narrativa de Lucas diz, e eles intencionavam jogar Jesus barranco abaixo. Sabe o que Jesus fez? Olhou o precipício, olhou a multidão, e deu um passo contrário e passou entre eles. Sabe, querido, tem lugar extremo que é para você desistir. Eu te pergunto, depois daquela decepção, talvez se fosse o pastor Ricardo na primeira mensagem, meu Deus, eu não sirvo para pregar não, porque o povo queria me matar. Eu não sou a pessoa certa, porque olha, saiu todo mundo contra mim. Eu vou desistir de levar a mensagem. Jesus fez isso? Não fez. Sabe por quê? Porque ele sabia o propósito de Deus na vida dele. Ele sabia quem ele era, mesmo quando os outros não queriam aceitar.
Então eu vou te dizer algo que vai te chocar. Vai te chocar. Seu papai, sua mamãe sabe quem você é verdade. Os vizinhos, seus colegas de infância sabem, eles sabem quem você é verdade. Mas só sabe quem você será aquele que morreu para salvar a tua alma. Para ele todas as coisas estão patentes como se fosse um dia só. O seu amanhã já para ele está patente. Então o que você precisa para vencer nessa peleja, o Senhor já liberou sobre ti. Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero fazer um momento de oração. Eu não sei o lugar extremo que você está e nem o que você irá. Eu não sei como Deus irá fazer na sua vida. Eu não sei, querido. Mas eu quero que, através da sua história, novas histórias sejam motivadas. Sabe, para você entender o que Deus faz, se tiver alguém aqui anêmico hoje, vai ser curado. Só para você entender. Se tiver alguém aqui hoje que sofre desse mesmo mal, eu quero que você coloque a mão aí no seu coração, para você entender o ambiente da palavra. Da mesma maneira que aquela irmã orou por mim lá, hoje eu vou orar por você. E o mesmo Espírito vai hoje atuar sobre a sua vida e vai te curar. Eu sei que pode parecer meio redundante isso, mas o Senhor traz no meu coração uma mãe que tem chorado tanto por uma criança. Tanto, ela está num estado de angústia profunda. Hoje o Senhor vai mudar o cenário do teu filho. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos porque tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, exaltação. Tu és bendito, tu és digno, Senhor. Que toda língua confesse, todo lábio declare a sua soberania, a sua grandeza. Senhor, que este lugar, ó Pai, como eu cheguei aqui, estava sendo falado que a tua presença muda o ambiente. Mas eu quero te pedir que quem sair daqui hoje transforme o ambiente para onde vai. Transforme o ambiente em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, e libera essa palavra. Que toda fraqueza e toda anemia, eu dou ordem agora em nome de Jesus, vá embora agora. Que toda tontura, toda vertigem, em nome de Jesus, vá embora agora. Seja tocado pelo Senhor, seja tocado pelo Senhor hoje. E se você está aqui intercedendo por alguém, leva essa palavra hoje. Vai para o lugar extremo e viva o milagre de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, libera essa palavra de cura sobre a tua noiva. Senhor, eu repreendo agora toda a ofensiva de Satanás contra essa casa, contra essa família. Senhor, este ou esta que veio aqui interceder por algo que parece impossível aos homens, para ti não é, Senhor, para ti não é. Oh Senhor, multiplica os testemunhos dessa casa. Multiplica os testemunhos dessa casa, Senhor. Multiplica hoje, em nome de Jesus, os testemunhos dessa casa, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Que o Senhor conduza você nos seus passos.
Que o Senhor lhe dê discernimento, autoridade, intrepidez. Intrepidez, que o Senhor te conduza com intrepidez aonde Ele te levar. Que você seja ousado e ousada no Espírito, e que você possa testemunhar com aqueles e aquelas que aceitaram o desafio de viver para a glória de Deus. Desde já eu quero que o Espírito continue ministrando no seu coração. Eu quero agradecer o carinho, o aconchego, a receptividade de cada um dos irmãos, das irmãs, dos pastores, que não tem nem como expressar esse carinho. E quando você for orar, lembre-se do pastor Ricardo, da pastora Kézia, lembre-se da nossa casa, apresenta lá para o papai, que nós carecemos da oração, da intercessão da igreja. Também não posso sair daqui sem agradecer, né, a expressão de amor e cuidado dos irmãos que também nos socorreram ali diante dos desafios que nós passamos no semestre anterior, no semestre de 2022, né, o segundo semestre, as chuvas que assolaram nossa cidade, e a generosidade, o carinho de vocês certamente rendeu glórias e graças a Deus. Então não posso sair daqui sem agradecer os irmãos e louvar a Deus pela vossa vida, e que vocês continuem se movendo no amor do Pai aí, no Espírito de Deus. Amém, queridos? Obrigado, Deus abençoe, meu pastor, minha pastora.